Saudações a você, estamos iniciando com muita alegria mais uma edição do Arauto Saúde. Sempre na Arauto News 89,9, em Arauto Play, também no YouTube, também no Spotify em formato podcast e ainda no portal Arauto também em formato podcast. As imagens e os áudios são da Milena Miller. Patrocínio Cedil, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Teslas, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A unidade de Santa Cruz do Sul fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Thomas Flores 262, também no consultório, junto ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, Otorrinolaringologia, Reumatologia e Dermatologia, são as especialidades do Instituto Regional de Especialidades em Monte Alverne. Sangal, ações e terapias da saúde, especialistas no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e também doenças oncológicas. Agende sua consulta no 3056-8686. Uniodonto Vale do Rio Pardo. Contate pelo WhatsApp 9829 90 36 4. Ou então faça uma visita na rua 28 de setembro, número 32. O Arauto Saúde tem a honra e a alegria de anunciar conosco hoje, amigo de longa data, eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Edson Colomé, cirurgião vascular. Doutor, faz tempo que a gente não conversa. Verdade. A medicina vai avançando. Eu sei que você hoje vai anunciar aqui um grande investimento e também uma grande novidade na área da saúde, você e uma equipe, né? Mas quando a gente eu falava com você no início da nossa carreira também como comunicador, jornalista, a gente falava sobre microvarizes, problemas nas pernas, enfim. Hoje já mudou e você falava que chama-se rejuvenescimento das pernas. Bem-vindo, doutor. Como é que é essa técnica, então? Primeiramente, Pedro, é um grande prazer, né, estar contigo novamente, né, ao teu lado, porque me reporto para aquela época onde a gente iniciou, né, e tu foste um grande incentivador na minha carreira. Isso eu nunca esqueci. Tu me abriu as portas do rádio para que as pessoas me conhecessem. Sabe, doutor, só abrir um parênteses, desculpe eu interromper o doutor, mas havia época, quando a gente começou a apresentar os programas de rádio falando sobre saúde, e com muito orgulho eu posso dizer que somos pioneiros nessa área aí, era muito difícil os médicos aceitar o convite, e você foi um dos que aceitou o convite para vir falar. Inclusive, assim, Pedro, o que me chamava a atenção que a gente fazia muitas vezes ao vivo, né? Ao vivo, e as pessoas faziam perguntas, então muitas vezes a gente poderia entrar numa situação, né, de constrangimento e tal, mas isso aí foi muito importante para minha carreira e hoje eu quero aqui no ar agradecer muito a tua gentileza de, na época, ter me estendido a mão. Não, mas estamos aí e eu te parabenizo também porque hoje você está aqui porque tu tens assuntos modernos da medicina para tratar. Exatamente, Pedro. Temos 30 anos de carreira já em Santa Cruz, né? Então já é uma trajetória, né? Sim. E dentro da cirurgia vascular. E modernamente a gente acompanhando os avanços e até em função de um filho que eu tenho que está seguindo a carreira médica. É mesmo? Exatamente, é o Pedro. Pedro, um parabéns, forte. Pedro. Parabéns, Pedro. Parabéns. É isso aí, o Pedro, então, decidiu também seguir a carreira da vascular. Uhum. E então ele começou a me acompanhar nos eventos, nos congressos. E sabe, o jovem tem a cabeça aberta. A gente já tá com as placas meio coladas, né? Mas o Pedro disse, pai, olha aí, ó, tem tecnologia nisso aí. E eu resolvi, né, continuar a minha carreira, estender a minha carreira para novos voos. E indo para fora do estado, do Rio Grande do Sul, eu tomei contato com praticamente uma outra subespecialidade dentro da vascular, né, que envolve o rejuvenescimento de pernas. O que vem a ser o rejuvenescimento de pernas? Antes dos vasos, a gente tem que passar pela pele.
né? Os vasos estão embaixo da pele. Então nós temos que, aí tem já o grande lance, nós temos que entender de pele. O que é uma pele hidratada, o que é uma pele ressecada, o que é uma pele que pigmenta, né? Porque nós vamos ter que, mesmo usando laser, técnicas modernas, nós temos que ultrapassar a pele. Então nós temos que entender de pele. Então a técnica do rejuvenescimento, ela envolve o conhecimento da pele, dos vasos e dos anexos, né? Então, da cintura para baixo, nós tratamos todo o que envolve pernas. Doutor, ouvindo você agora, e o jornalista é curioso e precisa ser, né, para conduzir, mas acompanhando o teu raciocínio, nós podemos dizer que uma pessoa pode ter, digamos, uma saúde perfeita na parte interna das pernas e uma pele não cuidada e ele estragar tudo. Ou seja, ou vice-versa. A pessoa tem uma pele bonita e quando vê não cuida da parte interna, que muitas vezes é invisível, e ele ter problemas, por exemplo, alguma veia, alguma coisa que não está funcionando. O conceito, Pedro, vem de o rejuvenescimento da perna ideal. Existe uma regra, né, uma conta matemática que diz assim, um exemplo, a perna mais perfeita, uma das mais perfeitas que a gente tem nos concursos de Miss é da Gisele Bündchen, pelo quê? Pelo viço da pele e também pelas suas medidas, as suas medidas. Então, baseado nisso, a gente, além de tratar a pele, a gente trata os vasos com técnica minimamente invasivas. O que significa isso? Traduzindo, não se corta mais para tirar varizes, para se operar varizes. A gente não precisa cortar mais. A gente trata com lasers. O laser pode ser endoluminal, dentro do vaso, ou ele pode ser transdérmico, ultrapassando a pele. Hoje não se faz mais corte em perna, então a gente trata com técnicas minimamente invasivas, inclusive algo que é um terror para as mulheres, que é a tal da celulite e o lipedema. Esse é um dos assuntos que eu quero abordar com você depois. Mas, doutor, agora acompanhando o seu raciocínio, nós temos duas linhas. Tem aquela necessidade, por questões de saúde, de fazer um tratamento numa perna ou nas pernas, e tem a questão estética. Qual é a relação de uma com a outra? Exatamente. Mesmo naquele paciente que a preocupação, a nossa preocupação sempre é também com a estética, mas mesmo naquele camarada, né, um homem que não está preocupado com a estética, a gente trata com essas técnicas minimamente invasivas. Por quê? Não é só pela questão estética, mas é pelo rápido retorno à sua atividade. Vou te dar um exemplo. O pessoal que está plantando fumo agora. Já chegou um paciente, na época do plantio, e disse: doutor, eu não posso operar agora porque eu tenho um plantio. E eu estou sangrando uma veia ali. Eu disse para ele: não, tu não precisa hoje ir para um hospital para resolver o problema. Nós tratamos ele com espuma densa de safena, que é uma técnica feita no consultório ambulatorial, em que eu fiz o procedimento nele e ele foi para casa, no outro dia estava trabalhando na lavoura. Sim, são as técnicas novas. Minimamente invasivas, então elas podem não ser só indicadas para estética, né? Não é só uma questão estética, e sim, qualquer paciente é tratado dessa forma hoje. Doutor, qual é a importância, por exemplo, de uma pessoa ter a noção e ter, digamos assim, fazer uma avaliação, porque tem muitas coisas que às vezes não aparecem. A pessoa pode estar com alguma veia entupida, nesse sentido, algum problema, e ela começar, de repente, sentir algum desconforto, alguma coisa. O que são esses desconfortos que chamam a atenção de que a pessoa, de fato, precisa ir procurar um médico? Pedro, depende da doença, se ela é arterial ou venosa, né? Mas um exemplo, eu vou te dar 2 exemplos. Doença arterial, paciente fumante que começa a ter dor nas panturrilhas ao caminhar 1 quadra, 2 quadras, começa a ter dor na perna. Nossa, estou com uma dor na panturrilha. Isso é um indício de doença arterial, né? Ele tem o cigarro, ele tem... Pode ser confundido com cansaço, muitas vezes? Pode. O paciente pode ter um cansaço nas pernas e não saber
né? E isso é a doença arterial. Estou falando daquele indivíduo que caminha e tem dor. O paciente que tem varizes, ele pode ter só o cansaço sem caminhar, em repouso. Isso é um caso de doença venosa. Certo. Então essa é a diferença, os tratamentos são diferentes. Né? Aqui eu estou falando de técnicas minimamente invasivas para as veias, né? E para celulite, para estria, para flacidez. Né? Tudo isso envolve a questão do lipedema, que hoje é a palavra mais usada, né, nas pesquisas de internet pelas mulheres. Escuta, eu tenho lipedema ou não? Né? Essa é a dúvida. Muitas vezes o paciente chega sem saber, a paciente chega sem saber se tem lipedema. Doutor, quando a gente fala, eu conheço por celulite. Sim, que é a antiga celulite. Mas é o lipedema, né? É a palavra moderna hoje que a medicina usa. Quando a gente fala, todos nós temos? Não, nem todos. As pessoas que mais têm lipedema, a faixa etária e o sexo, são as mulheres em função dos hormônios. Basicamente, o lipedema é uma doença inflamatória do tecido celular subcutâneo, ou seja, da gordura, é uma inflamação. Então, normalmente é bilateral, poupa os pés, então os pés não estão envolvidos, pode dar nos braços também, nos membros superiores, né? Então, é uma inflamação. E as mulheres são mais suscetíveis a isso em função dos hormônios. Sim. Quando a gente ouve as mulheres, elas têm, isso com certeza é uma preocupação que elas têm. Exatamente. E por isso que existem hoje tratamentos modernos, já que nós vamos falar sobre isso depois. Mas isso causa algum desconforto? Tem algum risco para a saúde, alguma coisa? Muita dor nas pernas, muito hematoma, muita dor psicológica, porque essas mulheres, elas sofrem com isso, muitas vezes sofrem caladas, porque existe preconceito, né, quanto a essa gordura. É falta de exercício. Muitas vezes elas fazem academia. Isso pode ser genético? Muitas vezes sim. Muitas vezes tem a ligação, como as varizes, né? As varizes também. Doutor, nós estamos já passando da metade do mês de novembro, e aí chega o verão e as pessoas diminuem a roupa do corpo. Sim. As mulheres começam a botar a saia, os homens também começam a botar mais calção, bermuda e coisa. Ou seja, nós começamos a mostrar mais o corpo. Exato. Normalmente, e aí vem muitas vezes as pessoas, depois do inverno, começam a se observar e dizem, olha, mudou alguma coisa em mim durante esse inverno. Qual é a importância da gente também se observar no inverno? Porque muitas vezes as pessoas não notam, só começam a notar depois. Exato, o inverno é uma época onde, como tu mesmo falaste, as pessoas ficam mais cobertas em função do frio. É interessante que no inverno se comece já a pensar em tratar isso, porque não é um processo curto de tratamento. Isso que eu falo sobre o lipedema envolve várias etapas. Muitas vezes nós temos que fazer 3 procedimentos num mesmo paciente, em 3 épocas diferentes. A gente faz um exemplo, lipo de panturrilha, que é algo muito novo no nosso meio, a lipo de panturrilha, e depois a gente muitas vezes, vamos falar sobre técnicas mais tarde, tem que fazer uma radiofrequência microagulhada. Então isso envolve um período de uns 2, 3 meses. Doutor, quando a gente fala de panturrilha, a gente quase que não ouvia falar em lipedema, ou seja, celulite na panturrilha. Quase a gente não ouvia falar. Tem isso? Ou não é tão perceptível, né? Mas realmente o lipedema, ele envolve, né, até o tornozelo, né? Eu te falei que ele poupa o pé, e muitas mulheres têm a panturrilha grossa por essa doença, e não tinham o que fazer, mandavam caminhar, mandavam na academia, só que faziam dieta, né? E mesmo com tudo isso, sim, não se tirava aquela gordura. Você hoje, nós tínhamos a lipo abdominal, e hoje tem a lipo já na panturrilha também, se faz na perna. Exatamente, então a técnica do rejuvenescimento, ela envolve tudo isso, ela envolve a lipo, ela envolve
o tratamento muitas vezes, primeiro se trata os vasos que tem ali, para depois se fazer o contorno da perna. Sim. Doutor, o que representa isso para peso? Por exemplo, uma mulher que vai fazer uma lipo, ela vai tirar alguma coisa dali. Isso também causa um certo alívio para a caminhada, para o dia a dia, com certeza. Pedro, o nosso foco ele é multidisciplinar, né? Até porque a gente não pode, por exemplo, levar à cirurgia uma paciente que está inflamada, na fase aguda da inflamação. Sim. A gente até vai piorar esse caso. Então, o tratamento é multidisciplinar. Lá no nosso centro lá de avançado de tratamento disso, do lipedema, nós vamos ter profissionais que vão primeiro desinflamar essa paciente, vão primeiro orientar a alimentação, como é que está sendo feita essa alimentação, para depois a gente agir. A gente opera no melhor momento, ou seja, quando não tiver a paciente inflamada. Doutor, e aí agora a gente já vai também para essa novidade que você está trazendo. Nós vamos ter um centro para tratamento de lipedemas. Isso, um centro avançado. Avançado. O que significa isso para a área da saúde, para quem está nos acompanhando agora? O que é isso? Bom, Pedro, a gente resolveu, então, a partir do momento de nos dedicarmos a estudar novamente e novas tecnologias, surgiu a ideia, então, de montarmos esse centro avançado. O que envolve o centro avançado? Ele envolve algo também inédito aqui, que é um Hospital Day. O que é o Hospital Day? Nós temos um centro cirúrgico com todas as técnicas que tem no hospital, com toda a tecnologia. O paciente, com 3 leitos de internação, o paciente pode pernoitar nesse ambiente. Então, o Hospital Day é o Hospital Dia, mas nós temos possibilidade de o paciente ficar, quem é de fora, de ficar de um dia para o outro. A partir de quando nós vamos ter essa opção em Santa Cruz e na região? A partir do mês de dezembro, agora, já vamos começar os atendimentos nesse centro. É algo novo e inovador. Isso com toda a estrutura de um hospital? De um hospital, com centro cirúrgico, com sala de recuperação, com salas com compressão pneumática, né, que eu vou te explicar o que é. Aquela perna inchada, a gente tem equipamentos que vão mecanicamente fazer com que a perna desinche. Né? Então, nós vamos ter centros avançados de compressão pneumática, centro cirúrgico de última geração e sala de recuperação. Esse centro ele vai ser mais para tratamentos para quem busca uma estética ou para quem tem uma certa enfermidade também? Não, também para aqueles pacientes que têm doença venosa grave, eles vão ser tratados ali de forma ambulatorial. Mesmo aquelas varizes que a gente está acostumado a ver. Aquilo que você falou antes do cidadão que tinha sangramento na perna? Exatamente, essas varizes que sangram, essas enormes dessas veias aparentes, elas vão ser tratadas basicamente com 2 tecnologias, que são hoje basilares na especialidade. O endolaser, que é uma técnica com uma fibra de laser que é colocada dentro da veia, e com espuma densa de safena, ecoguiada, com a ajuda do ultrassom. Além disso, dentro desse centro, nós teremos especialistas em outras áreas afins. Por exemplo, medicina regenerativa, medicina integrativa. Então, o paciente é visto como um todo, questão hormonal, psicólogo, para avaliar a questão, muitas vezes tu come porque tu está ansioso, né? Fisioterapeuta, tu já ouviste falar no termo taping? Que são curativos que são colados na pele. Sim. Então, nós temos essa tecnologia dentro desse centro. Doutor, as tromboses? Também, a trombose é um tratamento que vai ser executado também nesse centro, mas a trombose ela envolve mais o tratamento clínico. Sim. Mas também vai ser tratado ali. Tromboses, varizes, celulite, estrias, né? Tudo isso fazendo parte do lipedema. Doutor, talvez se a gente consiga, não sei, algumas pessoas ou uma pessoa que hoje e seguidamente a gente passa, e isso é uma coisa que às vezes assim
é dolorido de ver uma senhora ou um senhor com um pano Uma úlcera. São as úlceras de perna, mas uma pessoa que está ali com um pano enrolado e coisa. Esses casos, a grande maioria tem como recuperar, Sim. até para dar uma dica para essas pessoas, onde é que elas vão porque é um risco, né, doutor? Elas podem um dia entrar uma bactéria, ter uma infecção, é um desconforto, esteticamente não é bom. E é uma dor, né? É uma dor. Além da dor física, a dor de ter aquilo, né? Que todo mundo olha e pergunta, né? Sim. Então nós montamos um centro lá de tratamento de úlcera. Tem uma nossa enfermeira, a Solange, permita que eu já faça o comercial dela, ela vai atuar, é a enfermeira do centro avançado. Uhum. Ela tem expertise em tratamento de úlcera, com medicina regenerativa, curativos biológicos, laser. Então esse centro, ele vai tratar esse paciente que está sofrido. Gente, a gente não está aqui falando sobre isso para expor alguém, de jeito nenhum. A gente sabe e é um desconforto. É uma coisa que nem você falou, é dolorido a pessoa passar por isso, mas como nós estamos diante de um especialista apto a falar sobre isso, a gente puxa esse assunto para que dentro da medida, dentro da possibilidade, as pessoas possam ser ajudadas. Sim. Porque muita gente, talvez, doutor, não tenha a mínima condição de buscar um tratamento para isso. E nesse sentido também a gente quer esclarecer de como as pessoas podem conduzir esse processo para chegar no profissional como você. Inclusive, Pedro, tu falaste e eu sei que tu tem uma ligação afetiva com Monte Alverne. Sim. Hoje eu trato os pacientes do SUS lá em Monte Alverne. Então os pacientes via SUS, eles são encaminhados para um centro lá de Monte Alverne, que é um centro de especialidades. Eu atendo dentro da vascular lá em Monte Alverne. Inclusive, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu preciso dizer agora, você atendeu a minha mamãe Julita faz pouco tempo. Foi pouco tempo, ela foi atendida por você. Exatamente. Sim. Doutor, esse centro ele vai funcionar então 24 horas e as pessoas terão essa disponibilidade a partir do dia 12 de... 12 do 12. 12 do 12. Onde vai funcionar esse novo centro? Esse centro avançado será na rua Galvão Costa, ali em Santa Cruz, que é uma rua que eu chamo de Beverly Hills, porque todo mundo passa ali, né? Sim. Quem vai para o Mauá, quem está saindo da cidade, quem está entrando. Então passa no Monumento do Imigrante, vindo do centro, que tem todo um histórico e simbologia para Santa Cruz, e se dirige ao estádio do Galo. Sim. Né? A gente está nesse... Próximo da Mercur. Exato, próximo da Imigrante. Uhum. Né? Então, ali na rua Galvão Costa 152 será o nosso centro. É importante frisar que nós teremos estacionamento para cerca de 30 carros. Uhum. Ao lado da clínica, fazendo parte da estrutura. Como é que surgiu essa ideia, doutor, de criar um ambiente especializado para isso? A demanda é tão grande assim? Pedro, tu sabe que a vida da gente é movida por desafios, né? Sim. E em certo momento eu já disse, olha, eu já construí um nome, né? Enfim, e bastou um filho, né, para te motivar. Né? Então, eu ia perguntar isso para você. O Pedro tem grande participação nisso. Né? Mas eu queria pena que eu não sabia dessa história do Pedro estar se formando em medicina também. Mas com certeza o Pedro também enxerga em você um espelho. Ele estaria aqui, ele estaria falando sobre isso. Nesse sentido, você se motivou outra vez a seguir esse caminho, mas o Pedro também tem um espelho, né? O Pedro, inclusive, tem um trampolim, né, para ele. Sim. Ele já está envolvido com as escolhas das cores da clínica. Nós vamos ter uma essência, vai ter o cheiro da clínica que foi desenvolvido só para a clínica, né? Então, nós vamos proporcionar uma experiência. Eu queria fazer, eu vou quebrar o protocolo aqui hoje, né, Milena? Nós vamos quebrar o protocolo porque o que você está falando tem todo sentido. Arauto, Grupo Arauto, por favor, produção, Milena, por favor, nós vamos mostrar porque nós também temos é isso aqui que o doutor está falando. A empresa cria. Olha aí, ó. Nós temos, então para vocês que não... Para quem não sabe, eventualmente ele vai entrar no Grupo Arauto.
Você não vai sentir aqui, mas ó. Olha aí, ó. Tem um cheirinho aqui, ó. E é muito gostoso. Esse é o cheiro, o perfume da Arauto. Vou deixar aqui. Olha aí, ó. Vou deixar aqui. É isso que você tá. Então, são ambientes que muitas vezes a gente identifica pelo cheiro. É a memória olfativa. Né? Então a ideia... mudou tudo aqui dentro agora. Não, é interessantíssima a essência. A gente desenvolveu especificamente para a clínica, né? Para esse centro avançado. Então, para as pessoas terem uma experiência, né? Experienciar, estar num ambiente agradável. Eu trabalho em equipe, não sou só eu não centralizo. Cada vez mais existe a questão da descentralização médica, né? O médico não é o único ali, tanto os profissionais, os outros que vão trabalhar, como o pessoal da enfermagem, os técnicos, eles fazem parte da clínica. Sim. Doutor, para terminar, eu preciso perguntar para você. Tem uma questão que eu sei que todos vocês da área da saúde, porque eu sou testemunha de que muitas vezes vocês são chamados 2, 3 horas da manhã, enquanto nós estamos dormindo, ou você estava num evento, ou coisa assim, toca o telefone, olha, cirurgia de urgência. Mas eu sei que tu tem um hobby, que é criar cavalos, mas tu tem tuas lavouras também. O que significa, para a gente terminar, para ti, doutor? O que significa esse ambiente de natureza, lidar com os animais, lidar com as lavouras? O que significa isso para ti? Olha, Pedro, eu sempre fui ligado à terra. A terra me acalma. Estar num ambiente assim, próximo da natureza, próximo dos cavalos, que eu tanto gosto, isso carrega minhas energias para que eu volte numa segunda-feira disposto ao trabalho. Então é fundamental essa ligação que eu tenho com o campo, com as coisas do campo, inclusive com os hábitos do chimarrão, do cavalo, os hábitos do gaúcho. Ver o sol nascer, ver o sol se pôr. Exatamente. E agradecer a Deus. A palavra que eu sempre acho que deve estar na nossa mente é a gratidão. Gratidão por eu estar aqui falando com um amigo tão querido, gratidão por eu ter a condição mental de querer crescer, de oferecer o melhor. Sim. Dr. Edson Colomé, muito obrigado. Prazer. Vamos fazer o brinde aqui, é tradicional já o brinde da água. Com água. Eu quero agradecer muito ao Dr. Edson Colomé, que é cirurgião vascular. E muitas vezes a gente já conversou, mas fazia tempo que a gente não conversava mais, e agora o doutor retornou aqui para dar essa boa notícia desse surgimento de um novo espaço para tratamento de microvarizes. Varizes, com técnica minimamente invasivas, e o lipedema. Muito bem, o lipedema é o tradicional... Celulite, estria, flacidez. Isso aí. As imagens, Milena Miller, as imagens e os áudios. Você pode compartilhar o Arauto Saúde, sempre nas segundas-feiras na rádio Arauto News 89,9, simultaneamente no YouTube, em Arauto Play, simultaneamente também já em podcast no Spotify da Arauto, e sempre horas depois também em podcast no Portal Arauto. Grande abraço em nome dos patrocinadores, e a todos vocês um grande abraço, saúde.